Os pesadelos estavam presentes toda vez que John Constantine fechava os olhos. Já faz um mês desde que descobriu que tinha câncer terminal e os desconfortos começaram a piorar. Dor de cabeça, náusea, sangue na garganta e falta de energia. Por 2 semanas ele procurou por uma pessoa que talvez pudesse ajudá-lo e finalmente ela apareceu. O nome dela era Ellie, uma demônia. Ela o lembrou de que em breve ele morreria e o diabo estaria esperando para tomar sua alma e despedaçá-la lentamente. John estava assustado com isso, mas não estava arrependido. Brandon era seu amigo, afinal de contas. Não perdia nada em perguntar para Ellie se ela poderia convencer Satanás a perdoá-lo. Mas não importava quantos favores ela devesse, esse demônio não podia ajudá-lo. As coisas só pioravam para Constantine. Antes de ir embora, Ellie disse a ele que só tinha 2 opções a partir de agora. A primeira era que ele se arrependesse de seus pecados para poder ir para o céu, algo que John descartou imediatamente. Nem ele, nem Deus iam acreditar nessa história. A outra opção era ir com Gabriel, não era algo que o deixasse feliz, mas poderia funcionar. Ambos se despediram esperando se ver de novo, e John pegou seu trem. Foi visitar seu amigo Matt no hospital, conversaram um pouco, também beberam. Constantine perguntou como ele lidou com a notícia do câncer quando foi diagnosticado, ao que seu amigo respondeu que foi há alguns anos. Lá também disseram que ele tinha problemas cardíacos e cirrose, e ele não se importou em seguir as ordens do médico. Ele preferiu continuar fumando e fazendo tudo o que gostava, e morrer de um infarto rapidamente, em vez de passar meses deitado esperando. Um dia ele caiu no chão, mas não acordou no céu, e sim em um hospital. Lá ele soube que seus planos tinham sido arruinados. Para John, parecia uma boa ideia, apesar de não ter funcionado. Matt perguntou por que ainda não tinha começado o tratamento, e Constantine apenas mencionou que ainda não tinha tentado de tudo. Ele se despediu do amigo e foi para o clube de Cambridge em meio à chuva. Em frente à lareira viu as figuras de Charlie Patterson e Gabriel. O primeiro mencionado era um sujeito arrogante, com intenções de promover guerras raciais neste e em outros países, e o segundo era um arcanjo. Quando Charlie se retirou, Constantino sentou-se. Perguntou descaradamente como essa entidade estava indo na vida eterna e depois quis saber se ela o ajudaria com sua doença. Gabriel simplesmente respondeu que não. João havia ajudado esse sujeito no passado, mas para o arcanjo as dívidas não significavam nada. Também não compreendia nem sentia piedade pela humanidade. Suas palavras eram frias, não permitia que Constantine fizesse suas birras diante dele. João insistia que o bem que fez pelos outros deveria ser levado em conta, mas Gabriel sabia que o mal causado era maior. Por isso, João estava condenado ao inferno e ninguém podia ajudá-lo. Ele ordenou que se retirasse, mas Constantine, alterado, exigia uma explicação do porquê aquilo estava acontecendo com ele, e a resposta era simples. Ele estava morrendo porque nunca parou de fumar, 30 cigarros por dia desde os 17 anos, e ele iria para o inferno. Por seus pecados, por zombar dos mandamentos, por tentar matar o próprio pai, por arriscar a vida dos amigos, por abandoná-los quando já não lhe serviam, por brincar com magia e feitiçaria proibida. Ele tinha quebrado as regras assim tão fácil. John Constantine ficou ainda mais perturbado. Ele se levantou do assento e começou a xingar Gabriel e os seus, que só colocavam as regras em preto e branco, sem entender os humanos. Gabriel se levantou e pediu mais uma vez ao detetive que fosse embora. Levava em conta que ele era um mortal estúpido, então não lhe faria mal. Desta vez, Constantine estava furioso, mas não saiu do local sem antes deixar o arcanjo saber disso. Que o convidado que esteve aqui antes, a quem ele estava ajudando, era um supremacista e estava conquistando certo poder no governo para satisfazer suas ambições. Espero que seu pai não saiba com quem você está brincando, Gabriel. Não acho que ele aprovaria. John, na verdade, se vingaria mais tarde usando essa informação, mas essa já é outra história sobre a qual talvez falemos. Depois, Constantine foi embora do lugar. Ele já não tinha mais ideias e desperdiçou 3 horas bebendo, esperando que algo lhe viesse à cabeça. Nada vinha, ele só xingava Gabriel por não tê-lo ajudado. Sabia que estava fazendo algo errado e começou a refletir. Pouco tempo depois, ele percebeu que, na verdade, estava fazendo as coisas de maneira diferente. Eu fico por aí pedindo ajuda para as pessoas, mas normalmente eu me viro sozinho, não é? Muito bem, pensa. Estou condenado porque o inferno reclama minha alma. Não é isso. O inferno é um lugar, não uma pessoa. É ele, se eu tiver que lidar com alguém, deve ser com maldição, isso é distorcido, é uma loucura e uma estupidez. Mas será que poderia funcionar? Constantine teve a ideia de negociar com o primeiro dos caídos, com Satanás, ou talvez nem negociar de verdade, mas enganá-lo. Ele serviu outra cerveja antes de realizar uma façanha que ninguém jamais tentou.